Muito bem. Ah, lembranças é muito agradável, né? Eu fico imaginando a felicidade que vocês têm vendo essas fotos, né? E revendo a história. Isso é muito legal, muito legal. Eu que não faço parte da história, dá para imaginar quanto vocês fazem isso com satisfação. Eu acho que pelo menos uma vez por mês tem que rever essas fotos, não é verdade? O grupo, né? Muito bem. Gente, hoje, de uma maneira muito singela, eu quero fazer o primeiro apontamento na primeira carta de Paulo a Timóteo. A gente fez 4 encontros baseado na narrativa onde Timóteo aparecia, onde Timóteo era mencionado no livro de Atos. Então, caminhamos ali do capítulo 16 até o 20, onde ele efetivamente é mencionado. E em algum momento ali, na cronologia, acontece o que nós estamos lendo no capítulo 1 de 1 Timóteo, e eu vou apenas pontuar 3 coisas que eu entendo ser indispensável numa relação discípulo-discipulador, porque essa é a tônica da primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa relação, em que nível ela se dá e quais são os elementos que norteiam essa relação. E eu vou tentar ser bem objetivo para a gente ter mais tempo para perguntar e interagir com o texto. Então, sem entrar em detalhes quando foi escrito, e os personagens que aparecem ali no versículo 1, e o que significa, os termos, enfim, não é essa nossa tarefa aqui de ficar dando uma explicação do texto bíblico, mas sim fazer uma leitura da relação do discípulo e discipulador. E existe uma série de apontamentos visíveis quando você pega o capítulo 1, capítulo 2 e vai assim até o final dessa carta, e depois, quando entra na segunda carta, continua uma série de apontamentos. Aqui, então, eu vou observar o versículo 3 em diante, mas com o cuidado de apresentar apenas 3 coisas que é indispensável numa relação do discipulado. O versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro e de uma fé boa, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar-se por mestre da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem
os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, é interessante que você percebe aqui basicamente três coisas. A arte da delegação é a primeira coisa que aparece. Quando alguém está fazendo discipulado e não existe intencionalmente, planejadamente, mensuravelmente, uma proposta objetiva de delegação, é suspeito o discipulado que essa pessoa está fazendo. Porque discipulado pressupõe, na ponta da corda, delegar. É tipo um amigo meu um dia que falou: eu não criei filhos para servir a sociedade a não ser espiritualmente. Eu gostei muito dessa frase. Lógico que a gente não tem controle sobre os filhos, eles decidem depois seguir suas carreiras, né, sua corrida, mas eu gostei muito dessa frase: o que depender de mim, os meus filhos serão relevantes no reino de Deus e servirão no reino de Deus. E Paulo faz isso. A primeira coisa que ele faz nesse texto é dizer com todas as letras que pediu. Eu não sei como está na sua tradução, mas eu gosto dessa ideia de que ele pede, ele não impõe, ele não obriga, ele não determina. Por quê? Porque o discipulado não é uma relação hierárquica. O discipulado não é uma relação institucional. O discipulado não é uma relação de domínio. Eu acho que isso significa dizer que Paulo pede e Timóteo tem a liberdade de não querer. Eu acho isso absolutamente incrível. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar. Parece-me que esta frase dele tem uma certa semelhança, Ivone, com aquela frase lá de Tito, capítulo 1 e versículo 5, quando Paulo ordena ou pede para Tito que fique em Creta para colocar o restante das coisas em ordem. E a impressão que tem é que Paulo não é eficiente, porque no discipulado ninguém é eficiente. Ou seja, ele não é completo, ele não consegue colocar as coisas em ordem. Ele só faz aquilo que está ao seu alcance. Então, tem coisas restantes que só o seu discípulo é capaz de fazer. Eu lembro de um amigo meu, que o Wesley teve o privilégio de conhecê-lo a semana passada, mas não conseguiu chegar lá. Era aqui numa cidade próxima a Curitiba, a 20 quilômetros mais ou menos. Então, eu me encontro com esse grupo de 15 em 15 dias e eu convidei o Wesley para ir, para conhecer a chácara na sexta-feira passada, e nós tínhamos um churrasquinho depois, né? Mas como ele fez o encontro na casa dele e não na chácara, que fica relativamente perto, então não valia a pena o Wesley ter ido. Mas esse meu amigo, eu discipulo ele quase 20 anos. E uma das coisas por que eu caminho com ele é porque ele tem um coração enorme. Ele tem um coração muito grande. E onde eu estou caminhando com ele, eu coloco, quando preciso do coração, eu coloco ele em cena, porque é uma coisa que eu não tenho o suficiente que ele tem.
Ele tem coração, ele consegue ser carinhoso com todo mundo, é, ele consegue ser pastor, ele é extremamente carinhoso, agradável. Então, eu puxei para ele andar comigo exatamente por isso, porque alguém do meu lado precisa ser agradável. A outra parte eu já faço bem, ser desagradável. O fato é que é assim mesmo. Paulo diz: eu quero que você fique em Éfeso, eu quero que você faça o que eu não consigo fazer, ou não consegui fazer. E essa tarefa da relação discípulo-discipulador, não uma relação de domínio, mas uma relação de promoção, uma relação de investimento, de colocar a pessoa no lugar que seria seu. Isso é grandiosidade. Qualquer relação que não tem isso não pode ser chamada de discipulado. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que esse texto deixa absolutamente claro para nós é que a relação de discípulo-discipulador implica em dizer o que a pessoa tem que fazer, do ponto de vista não da vida dele, mas do ponto de vista do ministério. A figura do discipulador é de um orientador, de um pai, de modo que Paulo diz exatamente assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi você que ainda permanecesse em Éfeso para. E olha que coisa interessante, a primeira palavrinha que vem é a palavra admoestar. Olha que frase mais poderosa. E a palavra admoestar é a tradução para encorajar. Eu não sei se Timóteo sabia fazer muito bem isso. Eu acho que Paulo sabia fazer muito bem, não sei se São Timóteo sabia. Essa é uma coisa. E a outra coisa é quem você vai admoestar. Porque admoestar alguém fácil, alguém submisso, é uma beleza. Eu quero ver você admoestar as pessoas que Paulo vai descrever na sequência. As pessoas duras, as pessoas difíceis. Mas é isso que Paulo está dizendo, Timóteo, eu te delego e a tua tarefa é essa, admoestar certas pessoas. Você tem que deixar muito claro como cuidar da Shirley. Porque a Shirley é diferente da Arlete. Então, quando diz certas pessoas, é especificar que a maneira de tratar com a Shirley é uma e a maneira de tratar com a Arlete é outra. As duas são muito difíceis, dá para saber isso, vocês conhecem a história delas. Alguém pode dizer assim, não, mas a Arlete é legalzinha. Depende do dia, ou depende da área. É muito relativo. Ninguém é fácil e ninguém é difícil. Ou seja, ninguém é suficientemente fácil e ninguém é suficientemente difícil. Alguém pode dizer, poxa, no grupo de Jesus, fulano e fulano era muito difícil. Depende. Se você acha que João, o que escreveu o Evangelho, que dizia ele ser o discípulo do amor, era fácil, Deus me livre, não queria discipular aquele cara um dia. Um dia. Ele ganhou um apelido chamado Filho do Trovão, Boanerges. Ou seja, traduzindo isso em miúdo, numa linguagem maranhense, é o cara que não leva desaforo para casa. Se alguém olhasse para ele de olho trocado, ele metia a mão na nuca do sujeito, e se o cara olhasse de novo, ele metia, batia no outro lado.
extremamente agressivo, nervoso, ele e o irmão dele. Numa ocasião, Jesus estava passando numa aldeia dos samaritanos e os samaritanos fecharam a porteira. Disse, não, aqui você não vai passar, não. Nós não gostamos de você aqui, não. E quem sabe começou a xingar Jesus de judeu, essas coisas, né? Chamar o cara de nordestino, corintiano, essas coisas. E aí, João, amorosinho que era, chama Jesus de lado e diz, Jesus, eu acabei de ter uma grande ideia. O que você acha de descer fogo do céu e queimar esses miseráveis todos aqui e agora? Então, esse era o cara bonzinho que todo mundo acha, e não é. Não é. O bonzinho ali era Judas. Eu amaria discipular Judas. Quer ver um cara que eu gostaria de discipular a Judas? Eu ia me dar muito bem com ele. Eu ia ensinar ele como trair com elegância. Né? Não assim trair com 30 moedinhas de prata. Então, o fato é que a gente precisa dizer o que a pessoa tem que fazer e como tem que fazer com cada pessoa, certas pessoas. Ou seja, não tem regras prontas. Como lidar com Jaziel e como lidar com Wesley, não tem regras, porque o universo de cada um é diferente. Nós precisamos ensinar os discípulos a lidar com pessoas diferentes, momentos diferentes. Ou seja, admoesta certas pessoas e dá lista dos caras. Esses são os caras que você tem que cuidar nesse momento. E quando esses melhorares, aí eu te dou outras ideias. Então, é isso. É dizer o que fazer e como fazer. Nós precisamos fazer. Discipulado é isso. Do contrário, é um conjunto de ensinamentos vazios, etéreo, que não produz nada. Você entendeu? Não chega a lugar nenhum. No Brasil, hoje, existe uma febre muito grande de movimento de discipulado, todo mundo falando de discipulado. Não, os caras não estão fazendo discipulado. Quem fez discipulado é o JV. Olha que fotos maravilhosas, olha a maneira brilhante. Dá vontade de voltar no tempo, né, e ser parte. Já pensou se eu fizesse parte dessa história de vocês? Ninguém me seguraria. Eu não tive esse privilégio. A terceira e última coisa é orientar o que não fazer. Orientar o que não fazer. Eu acho que isso é uma dificuldade, Jaziel, que às vezes nós temos, porque a gente não tem coragem de dizer o caminho mal que a pessoa está tomando. A gente não tem coragem, às vezes, não quer arriscar. Interessante que hoje eu tive um tempo muito legal. Eu fui no escritório, no centro, perto da PUC, ali, Wesley, na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular. E, então, eu sentei com um camarada que eu estou num processo de discipulado com ele. E ele não me pediu opinião sobre algo, mas eu dei minha opinião. Ele não me pediu. Eu disse para ele assim, Ivone, fulano, se eu tivesse no teu lugar, que seria um privilégio enorme, eu não faria isso. Aí ele brincou e disse, não, você faria assim. Eu disse, não faria. Ele diz, você acha que... Eu digo, pode ser que no futuro seja necessário, mas agora não é necessário. Ou seja, nós precisamos, no individual, dizer o que não fazer. Ele diz exatamente assim, não se ocupe com coisa que não chega a lugar nenhum, com discussões inúteis. Não se meta em projetos que não tem no horizonte sinais de que é para a glória de Deus.
E ele vai discorrendo várias vezes, ele cita, ele diz, algumas pessoas já tomaram esse caminho, se deram mal, se desviaram. E ele vai dizendo, olha, não pega esse caminho. O caminho que você deve pegar é o caminho que eu estou te dizendo, faça a coisa certa. E é interessante, porque ele está falando de maneira tão objetiva para Timóteo, e ele diz, olha, o que sustenta o que eu estou falando, como ele diz no versículo 5, o objetivo dessa admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ele está dizendo assim, Timóteo, eu tenho tudo isso, cara, você andou comigo a vida toda, não me interessa o teu mal, o que me interessa é o teu bem, então, assim como eu fiz com você, faz com os outros. Ou seja, baseie a tua ação fundamentalmente no amor, no compromisso radical, que não se baseia no que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas se baseia nele mesmo. Ou seja, eu não devo amar as pessoas pelo que eles fazem por mim. Tá? Essa semana, Wesley, eu recebi 2 presentes maravilhosos. Um foi essa cadeira aqui que eu estou sentada. E adivinha, uma pessoa que eu estou discipulando me deu. Eu fiquei meio chateado, porque eu queria comprar e ele me deu. E ganhou uma garrafa térmica. Porque a minha garrafa térmica, eu já tenho ela há muito tempo e eu nunca comprei outra. Por quê? Porque eu não sei se o Wesley viu, quando é uma garrafa grande e o cara aperta e o café não sai. Mas é de propósito, eu não quero que os caras tomem meu café. E aí a semana retrasada, uma pessoa disse se eu aceitaria, aí, bem, deu uma garrafa bonita, vermelha. Agora o café vai todo embora. Tá? Bonito. Então, mas essas pessoas não ganharam crédito para mim. Eu não aumentou nada em mim. Eu não amo mais eles, porque eles deram essa garrafa, essa cadeira. Aliás, essa camisa aqui também eu ganhei de alguém, né? Agora, Dia dos Pais, né? Foi quando Dia dos Pais? Nem lembro. Um rapaz de um grupo meu, do discipulado. Eu ganhei 3 coisas, olha que interessante. E nada, assim, não relativo à minha família. Estou falando das pessoas que convivem comigo aqui. Mas isso não faz com que eu goste mais deles. Não vem com essa não, porque os que não deram, eu continuo. Essa é a minha tentativa de que eu não me baseio no que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu não vou ajudar ele porque ele é mais legalzinho. Enfim, está aí as 3 coisas. Primeiro, delegar responsabilidade com propósito. Segundo, dizer, orientar o que deve fazer e como fazer. Né? Essa questão é muito séria. E a outra é dizer o que não fazer, deixar claro o que a pessoa não deve fazer. Tem muitas coisas, gente, que é muito inútil. É nossa responsabilidade como discipulador, orientador, dizer não entra nessa. Eu termino, eu acho que já contei aqui essa história, mas eu vou repetir. Quando eu comecei no discipulado, eu não entendia muito esse negócio de interdependência. Isso há 28 anos atrás. E o David tentando me ensinar interdependência. E aí eu pedi a conta na Eletropaulo, eu trabalhava na Eletropaulo ali no Cambuci, e peguei uma grana muito boa, dava para comprar um apartamento, só a grana que eu peguei, mas eu resolvi montar um negócio. Eu montei um negócio, um açougue. Então, pus uma rede de açougue. Mas antes de eu começar, eu fui lá na CEPAL, né? Avenida Santa Amaro, na estátua do Borba Gato. Encontrei o Jaziel lá e a Ivone muitas vezes. E aí,
Eu lembro até hoje, quando sentei na cadeira, era 3 horas da tarde, e eu contei para o David que eu tinha uma grana boa e que ia colocar um açougue. Ele me perguntou como seria, eu expliquei, e simplesmente ele disse assim, não vá nessa. Rapaz, eu fiquei com tanta raiva daquele americano. Eu digo, mas o cara não entende nada de açougue, não entende nada de nada. E eu já tinha uma experiência. Meu pai era açougueiro, eu tinha em Minas Gerais montado um açougue, e agora meus cunhados também eram açougueiros lá na Zona Leste, ali em São Mateus. Então, e o David fala, não, não vai nessa não, senão você vai ficar sem as camisas. Ele usou essa expressão. Bem, eu saí dali, moral da história, decidido que ia. E montei o açougue mesmo. Mas ele me orientou certo. Depois de 6 meses eu fali. Né? Culpa dele. Mas, enfim, ele foi muito claro, ele me orientou, ele falou do perigo. Eu perdi toda a grana, fiquei com dívida na época. Mas ele me orientou. E o mais bonito em tudo isso é que ele depois me emprestou dinheiro para me pagar as dívidas, Ivone. Eu sei que ele deve ter raiva de mim até hoje por causa disso. Eu nem sei se eu paguei ele, mas deixa para lá. Amém? Senhor, muito obrigado por esses títulos ou esses tópicos ressaltados a partir dessa singela iniciação da primeira carta de Paulo a Timóteo, dessa relação do discipulador e do discípulo. Obrigado, Senhor, porque aqui são ideias que saltam ao texto, que reflete exatamente de maneira muito prática como era a relação de Paulo com Timóteo. E essas 3 ideias, entre outras que podem surgir nesse contexto, que sirva para nós de encorajamento, para a gente fazer assim com aqueles que nós orientamos, discipulamos e cuidamos enquanto caminhamos com eles. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amém.